Seja forte e corajosa, ou corajoso. Josué 1:9. Essa palavra Deus colocou muito firmemente dentro do meu coração há mais ou menos uns 2 anos atrás, num período muito desafiador da minha vida. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. E creio que Deus também, de alguma forma aqui, está falando com alguém que está passando por um período de que está precisando de força, está precisando ter coragem. E Ele diz pra gente aqui que Ele está conosco. Nós só precisamos ser fortes e corajosos e seguir em frente. Vamos ler então em Josué 1:9. Ora, não te ordenei? Seja forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aqui foi o próprio Deus falando para Josué, no momento que ele tinha que pegar a liderança em suas mãos, depois que Moisés tinha morrido. Né, quando Moisés tirou o povo do Egito e eles caminharam todo aquele período, chegou o momento que Moisés faleceu, né? Então Josué era o escolhido de Deus para ficar após a morte de Moisés, liderando o povo até a terra prometida. E Deus falou um pouquinho antes, no versículo 6 e 7, também a mesma coisa, seja forte e corajoso. E quando na Bíblia tem enfatizando uma palavra, falando 2 vezes, 3 vezes principalmente, é que Deus está deixando bem claro, ei, pega isso que eu tô te falando, pega isso daqui que é para você, entendeu? Então, e ele fala em três versículos aqui. Esse versículo veio no meu coração mais ou menos uns 2 anos atrás, num período muito desafiador, que eu tive que passar por uma... Assim, vou explicar mais ou menos por cima. Eu tenho uma loja e tinha duas funcionárias naquele momento. Uma já tinha 8 anos com a gente, tudo mais, tava para sair, queria cuidar do filho e tudo mais, e tava de aviso. Então, no último dia dela, eu estava ficando com uma só, depois eu ia, contratar outra. Eu estava ficando com uma. Essa uma, aconteceu um problema que eu tive que dispensar ela naquele exato dia, no último dia daquela que estava de aviso. Aí, o que aconteceu? Eu me senti desafiada. Assim, eu me vi no dia seguinte, sem nenhuma funcionária na loja. Eu tendo que assumir aquela posição, porque não é fácil você pegar uma pessoa, amanhã já tá tudo certo, ela sabe. Não, tem que treinar, né? Todo mundo sabe que tem que ter um período, pelo menos um mês pra pessoa conseguir ficar sozinha ou conseguir fazer alguma coisa. Então não é simples. De um dia pro outro não ia conseguir jamais, né? Uma pessoa assim. E outra, uma loja que você não só vende, entrega produto, pega o dinheiro, passa cartão. Não. A loja que tem um procedimento de sistema, de crediário, aprovação de crédito e tudo mais. Então, essa parte eu não sabia fazer. E sabia muito pouco, sabe? Por quê? Porque eu sempre confiei nas meninas e tudo mais, de falar assim, deixa na mão delas, porque elas sabem fazer, eu não preciso me inteirar completamente. E foi o que aconteceu. Aí no dia seguinte, eu me vi sozinha, e isso foi muito desafiador pra mim, muito, porque eu não ia saber como eu vou. Pensa, na minha cabeça, eu vou abrir a loja amanhã, sozinha, sabe? Então vai vir um cliente e o segundo, como quem vai atender, vai ter que ficar esperando. E outra, eu não sei fazer nada, o que eu sei é muito pouco, para eu conseguir atender com agilidade e tudo mais. Eu me vi completamente assim, ó, impotente. Nesse momento, no momento que aconteceu, eu parei assim, eu fiquei, sabe, eu fui pra trás da loja e tudo mais, num lugar reservado, e eu falei, meu Deus, e agora? Neste momento, é inexplicável, sabe, o jeito, não dá pra explicar, mas eu só vi algo escrevendo, sabe, dentro de mim, como se fosse isso, eu falo que escreveu na tábua do meu coração, mas é como se fosse realmente escrito, seja forte e corajosa. E eu não estava lendo versículo nenhum, não estava passando por esse versículo, ou ouvi alguém falando. Obviamente, na minha vida inteira, no subconsciente, algum momento eu ouvi essa palavra, obviamente, né? Mas não naquele momento. E aquilo veio, assim, e ficou. E ficou. Eu sempre digo que essa palavra tem me sustentado desde então, entendeu? Então, naquele momento eu não tive dúvida que foi Deus que colocou aquela força dentro de mim e falou, ei, estou aqui, só seja forte e corajosa. Porque a palavra que foi escrita no meu coração
Seja forte e corajosa. Só foi isso. Aí eu fui em busca, né, do versículo. Eu falei, que lugar que tá esse versículo? Onde que tá? Eu quero ler inteiro o contexto e tudo mais. E eu achei a coisa mais linda. Depois que eu li, eu falei, Deus, meu Deus, como o Senhor cuida da gente, como o Senhor é maravilhoso, sabe? É quando a gente entrega totalmente a nossa vida, por mais que passamos por dificuldades, por problemas que tem, gente, todo mundo tem. Não adianta achar, se comparar com pessoas, com internet, com redes sociais, que isso só adoece a gente. Ficar comparando a nossa vida real com os palcos, com as vitrines das pessoas. As pessoas não mostram tudo o que quer nas redes sociais. E isso faz com que as pessoas entrem em depressão e ansiedade, em um estado de que Deus está fazendo na vida delas. Nossa, por que não tá me vendo, não tá me respondendo, não tá nada acontecendo comigo? Pelo contrário, eu tô cheio de problemas, dificuldades, muitos obstáculos na minha vida e as pessoas estão bem lá. Por que Deus não me vê? E isso é errado, sabe? Por quê? Porque você está se comparando com uma pessoa que só mostra o que é bom. Entende? A gente também tem momentos bons, a gente tem momentos ruins, e isso é normal na vida de todo ser humano. Estar com Deus não é uma vida fácil. Ah, estou com Deus, então vai tudo certo. Não, sabe? A diferença é que você está com Deus, você sabe que você vai passar por dificuldades, mas Ele está do teu lado. Ele está te guiando para o lugar certo, Ele está te socorrendo nos momentos difíceis, Ele está ali te dando um apoio. Você está literalmente segurando na mão de Jesus. E no momento que você estiver afundando, Ele está ali com as mãos e Ele te levanta. Então essa é a diferença de uma pessoa que, né, decide não andar com Deus e a outra que decide andar com Deus. Então, as duas têm dificuldades, da mesma forma que nós estamos nesse mundo, mas a diferença é que quem está com Deus sempre tem um escape. Então, coloque no seu coração, Deus sempre nos dá um escape. Então, naquele momento, eu fiquei extremamente aliviada. Eu confiei tanto nessa palavra, eu confio até hoje, eu vou levar para o resto da minha vida essa palavra, sabe? Por quê? Porque como Deus escreve dentro de nós, no nosso coração, não há quem apague. Então, pode ser que eu me emocione em alguns momentos aqui, mas é normal. Então, quando Deus escreve aquilo, não tem como. Você leva pro resto da vida, porque ninguém consegue apagar aquilo que Deus escreve. Não fique nas redes sociais, não fique consumindo coisas que não vai te trazer nenhum alimento, não vai edificar a tua vida. Pelo contrário, vai achar que Deus não está com você. Então, assim, Deus está conosco. Deus está sempre nos protegendo, nos guardando, nos guiando para o lugar certo. E então, desde então, esses 2 anos que eu venho, aí eu peguei, né? No dia seguinte, vou terminar de contar, meio que saí meio do pouco do caminho. Mas no dia seguinte, eu me deparei, nada mudou, tá? Porque quando com Deus é assim, não é que, ai, Deus vai te livrar de tal coisa, então você não vai passar por aquilo. Você vai passar por aquilo. Só que bem mais forte, bem mais corajosa, bem mais firme, sabe? Na rocha, entendeu? Então, não é que no dia seguinte, nossa, aconteceu um milagre e alguém assumiu lá que sabia tudo. Não, não, gente. Eu tive que assumir a minha loja no dia seguinte, sozinha, extremamente sozinha, só que com aquele que é mais do que todo mundo junto, que é o próprio Deus do meu lado. Então ele me deu força, no dia seguinte eu estava lá, confiante que Deus ia me ajudar, e foi assim, lindo, lindo de ver, porque os clientes olhavam e falavam assim, tá sozinha, nossa, tá bom, eu espero, não tem problema. Aí eu atendia uma ou outra, esperava, eu sentava, ficava conversando, e aquelas coisas, as coisas foram acontecendo com uma leveza, mas com uma leveza, assim, inexplicável. Tanto que eu fiquei, vocês não vão acreditar, mas eu fiquei um ano, só eu e Deus. Mais ninguém, te juro. Ah, mas por que você não quis contratar? Gente, sabe aquele momento que você sente firme naquilo que Deus te colocou, naquela palavra, e você se sente tão encorajada, tão forte, que você fala assim, eu consigo, agora eu quero me desafiar nisso, Deus me desafiou, e agora eu vou ficar nessa palavra e eu também vou me desafiar, e eu quero ver, se eu sou forte nele, eu consigo. Eu consigo, ele falou pra mim ser forte e corajosa. E então eu meio que decidi, né? Meu esposo não concordava com isso de jeito nenhum. Ele falou, você precisa de alguém, porque eu não conseguia nem almoçar. Entendeu? Então eu almoçava rapidinho lá, chegava um cliente, eu tinha que parar. Eu almoçava parcelado. Em 3 vezes, eu tinha que comer umas 3 vezes lá, voltando, saindo, entendeu? Então, e ele não concordou nunca com isso. Eu falei, não, calma, tá tudo certo. Deus tá comigo. E eu segurei por um ano, me, né, desafiando.
E eu falei assim, não, eu vou dar conta, eu vou aprender tudo. E de fato, gente, foi muito leve, muito desafiador, mas leve ao mesmo tempo, porque o fardo de Deus é muito leve. E aí eu fiquei esse um ano aprendendo, atendendo os clientes, a fazendo amizade com os clientes que às vezes eu não tinha que o contato direto, fiz muitas amizades, vendi assim, inexplicavelmente, de falar assim, nossa, uma pessoa consegui vender, né? Tipo assim, eu consegui bater metas e alcançar metas e ainda passar as metas sozinha, porque eu sabia que não era eu. Era Deus comigo, por isso que eu consegui. Então eu fiquei um ano. Aí depois de um ano, eu falei, ai Deus. E durante esse um ano, nos momentos tranquilos da loja, o que eu fazia? Eu estava ali com Deus. Eu sempre com a minha Bíblia, sempre ali estudando. Então, esse um ano eu vi como um lugar reservado que Deus me tirou, sabe, para mim dar mais atenção à palavra, para mim dar, sabe, e ali vinha cliente, eu via eu com a Bíblia e já começa a falar das coisas de Deus, alguns que não era crente também falava, não sei o que, a gente entrava no assunto, já começava a falar de Deus, sabe, então eu comecei a pregar o evangelho durante um ano, que até hoje a gente, né, a gente faz lá na loja com a outra moça lá, mas eu estava sozinha ali fazendo também a obra. Nos momentos que dava, eu encaixava isso e era lindo, gente. Foi muito lindo esse um ano. Eu vi que Deus realmente me separou. Eu obedeci a voz dele e ele me conduziu para um lugar que hoje eu falo assim: uau, Deus nos capacita. Não é a gente, não tem nada a ver com a gente. Deus realmente nos capacita naquilo que a gente acha que não vai dar conta. Ele fala: você vai dar conta, porque eu sou contigo. Eu estou no caminho, junto com você, entendeu? Então, aí depois de um ano eu aceitei tanto meu esposo falar: você precisa de gente, você tem que comer, você tem que, né, sair mais cedo e tudo mais para resolver outras coisas, enfim. Aí eu cedi e acabei. Depois desse um ano eu vi que eu tinha cumprido aquele um ano que Deus, assim, desde o início eu tinha na minha mente, no meu coração, assim, de um ano. Então eu quis levar, falei assim, eu não sei o certo, ao certo, se é Deus que quer me deixar um ano aqui, mas isso eu não tinha certeza da forma que ele falou no meu coração, de seja forte e corajosa, eu tinha certeza absoluta e eu tenho até hoje. Mas a questão de um ano, de ficar um ano lá sozinha, eu não tinha, mas eu falei assim, não, se tá dando tudo certo, eu creio que Deus tá me levando para esse caminho, sabe? Tem coisas que você ainda não tem certeza, mas é como se fosse sinais. Deus vai te levando para aquele caminho e você simplesmente obedece. E foi lindo, maravilhoso, consegui, me superei. Hoje eu sei tudo da loja, tudinho, mais um pouco. E aí depois de um ano eu contratei mais uma moça, contratei duas, só que uma por enquanto não deu certo. E aí eu tô para contratar mais uma, tá? A vaga aberta, mas essa uma que tá comigo inclusive é uma pregadora, uma pastora. Gente, é a coisa mais linda. Deus conecta as pessoas assim de uma forma sobrenatural, sabe? Mais do que você espera. E a gente fala da palavra todo dia e está sempre ali buscando, né? Falando, conversando sobre as coisas de Deus. E é incrível como Deus faz assim a obra. E então contei um pouquinho da minha história, até mesmo porque eu quero que fique aqui gravado essa experiência que eu tive com Deus, que eu nunca mais vou esquecer, nunca mais na minha vida, e eu vou levar isso pra sempre. E essa palavra, tanto que eu até mudei o nome do meu canal, não vai ser mais o meu nome. Até então, não, a não ser que Deus peça pra eu mudar. Mas durante uma semana aí atrás, é como se tudo me levasse para esse caminho. Seja forte e corajosa, sabe? E até um ponto de que eu cheguei, eu falei assim, por que não? Não trocar o nome do canal. Tirar o meu nome e colocar Seja Forte e Corajosa. Eu já falo, né, sobre isso, mensagens sobre isso e tudo mais. E nada tem a ver comigo. Tudo tem a ver com ele. Tudo é para a obra dele, é tudo por ele, sabe? Todas as coisas para ele. Então, é como se eu saísse de cena, sabe? E falasse, Deus, foi o que eu falei pra ele ontem e anteontem que eu tava conversando. E eu falei, Deus, não é nada sobre mim, sabe? Me leva pro lugar que o Senhor quiser, me leva pro caminho, a minha vida é tua. Eu não quero mais controle da minha vida. Eu quero que a minha vida esteja no teu controle, sabe? Nas tuas mãos. Porque aí as coisas fluem, as coisas dão certo, as coisas, ainda que não deem mais, o senhor sabe exatamente até que ponto eu vou aguentar, até que ponto eu vou precisar ficar firme e o senhor vai dar vitória. Então, por isso eu mudei o nome do canal
E até a segunda ordem vai ficar, seja forte e corajosa, porque é uma palavra que me marcou muito. E eu creio que vai marcar também a tua vida de algum momento que você está vivendo, alguma coisa, saiba que Ele está contigo. Ele está no caminho, Ele está controlando tudo, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida nas mãos, mas a gente não tem nada, sabe? É tudo para Ele. É tudo. A gente tem um propósito, a gente não nasceu. Ah, de repente, aqui nessa terra, do nada, caímos aqui, pronto. Não, a gente tem um objetivo. Deus tem um propósito na vida de cada um, sabe? Então, Ele estando no controle, a gente vai chegar no exatamente o lugar que Ele quer que a gente esteja. Agora, quando a gente fala assim, não, deixa comigo, que eu dou conta, as coisas não fluem. Até parece. A gente chega naquele momento, naquele estado de prazeres momentâneos. Ah, então tá tudo certo, tô feliz, mas logo depois você já não tá. Então, a vida com Deus é uma vida constante, sabe? É uma vida de, sim, alegrias. A gente vai ter alegrias, mas vai também ter momentos difíceis. Mas todos esses dias, Deus está conosco. Ele está no caminho, nos guiando para o caminho certo. Entende? Diferente de a gente escolher o outro lado e falar, não, não quero Deus, eu cuido da minha vida, tudo certo. Você vai ter alegrias e você vai ter momentos ruins. Só que os momentos ruins, ele vem tão forte, bate tão forte na vida da gente, que no meio do caminho, a gente pega uma doença física, pega uma doença emocional, a gente cai no laço do inimigo, a gente chega um momento, eu sempre olho dessa forma assim que a gente se perde no meio do caminho, sabe? Eu já senti momentos da minha vida que eu estava, que eu me perdi do rebanho, sabe? Jesus foi com o rebanho e eu fiquei em algum momento, me perdi. E naquele momento eu pedi, Deus, Jesus, volta a me buscar. Eu me perdi em algum momento, eu olhei para o mundo, eu quis fazer do meu jeito e as coisas não estão indo bem. As coisas parecem bem no início, mas depois começa a desmoronar e as coisas que vêm, que não são de Deus, geralmente elas ficam de uma forma tão terrível na nossa vida que é difícil de a gente se levantar sozinho. Então a gente precisa estar com Ele. Então, se você tá se sentindo uma ovelha perdida no meio do caminho, não sabe o momento que você, certo, que você se perdeu do rebanho, só gritar no nome de Jesus. Jesus, estou aqui. Volta a me buscar. Volta a buscar a sua ovelha perdida. E ele volta com todo amor e carinho. E te busca, te resgata e te coloca no caminho de novo. Junto com o rebanho. E aí você vai saber. Você seguindo o pastor, você está no caminho certo. E é nesse lugar que nós temos que querer estar sempre. Ainda que a gente desvie um pouquinho, a gente fala, oh, Jesus, volta a me buscar. E ele volta. Entendeu? Então, eu não sei o momento que você está vivendo da sua vida agora. Qual a situação quais são os problemas, as dificuldades, mas saiba que em todos os dias, a cada segundo da tua vida, Deus está olhando para você, só aguardando você pedir socorro, só aguardando você falar: eis-me aqui, eu não consigo dar conta, eu preciso do Senhor dirigir na minha vida. E ele vai pegar a direção e vai te levar para o lugar certo. Saiba disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e de alguma forma. Se não foi para você, encaminha para alguém que você acha que está passando por alguma situação desafiadora, algum momento que está se sentindo fraco, desencorajado, e mande para essa pessoa que tenho certeza que Deus vai falar com ela também. Seja forte e corajosa, porque é isso que ele faz com os filhos. Ele nos mantém debaixo de suas asas, com proteção, com carinho, com amor, sabe? A gente precisa disso. A gente precisa que o pai olhe pra gente e fala: ei, minha filha, você é uma filha amada, você é um filho amado. Eu estou vendo o seu sofrimento e eu vou te ajudar. E a gente necessita disso. Então, pode ser você que está necessitando disso, pode ser uma pessoa que você conheça, mas faça a obra também. Assim como eu me rendi aos pés de Jesus para fazer a obra, tantas vezes eu me desviei um pouquinho de caminho, de falar assim, ai, é para outro, deixa. Mas a gente não pode desobedecer. Então, a minha vontade é sempre obedecer a Deus. A partir de agora, eu vou seguir firme nisso, porque não é nada sobre mim, é sobre ele, é sobre a obra dele. Eu preciso fazer a obra dele, porque senão eu não vou estar cumprindo aquilo que ele colocou dentro do meu coração.
Então, se você também, às vezes, você acha assim, eu não consigo falar nas redes, eu não consigo abrir uma câmera para, né, falar da palavra, a gente faz, a gente pode pregar o evangelho em qualquer lugar, numa fila, em algum lugar, para o vizinho, para um colega de faculdade, de trabalho, ou encaminhando um vídeo para alguém que está precisando disso. Então, faça a obra da forma que você conseguir. Você também está evangelizando. E nós precisamos alcançar muitas pessoas que hoje estão numa situação que a gente nem imagina, sabe? O nível, né, as pessoas estão cada vez mais tirando suas próprias vidas. E se a gente parar um pouquinho para pensar nisso, a gente fala o que a gente está fazendo para que isso não aconteça, para que essa pessoa conheça Jesus, para que essa pessoa venha e entenda que existe um Deus criador, o Pai delas, que chama por um nome e que está ali pronto para ajudá-las. Elas precisam entender que existe esse Deus, existe esse Pai para acolher elas. Então, se a gente puder, tudo que a gente puder fazer nessa vida para fazer sentido, até para a gente mesmo. A gente nasceu para servir, a gente nasceu para levar a palavra de Deus para toda a criatura. Ele diz para a gente fazer isso, a gente precisa, porque a gente precisa amar assim como nós nos amamos. É por isso que Jesus fala, né, pra gente amar o nosso próximo. E a gente não faz isso muitas vezes, eu falo por mim mesma. Então, é cair na real e falar o que eu tô fazendo da minha vida. Vai fazer sentido no final da minha vida? Como eu passei nessa terra? Eu fiz a vontade do Pai ou não? Então, as pessoas estão aí fora precisando de uma palavra que vem dos céus. E a gente precisa ser esse porta-voz, a gente precisa ser esse vaso que Deus derrama sobre nós e a gente deixa transbordar. Sabe? Que senão não faz sentido. O evangelho é isso. O evangelho é falar da palavra de Jesus, do sacrifício dele, que ele morreu por nós. Então a gente precisa passar isso adiante. A gente não pode ser tão egoísta a ponto de falar assim, não, chegou até mim, eu vou reservar aqui para mim e tá tudo bem. A gente precisa pensar no próximo. Então, e é isso que eu venho fazendo e eu quero fazer com mais intensidade. Eu já falei para Deus, eu quero que a minha vida seja em prol disso. As outras coisas, existe trabalho? Existe outras coisas para fazer nessa vida, conquistar? Ok, mas tem que ser segundo plano. O primeiro plano da minha vida é levar o evangelho a toda criatura, assim como ele deixou essa ordem pra gente, eu quero cumprir isso. Porque eu preciso cumprir isso por amor às outras pessoas e para fazer sentido para mim mesmo também. Porque eu sinto que Deus tem me chamado para isso e muitas vezes eu tenho negligenciado isso. E agora eu preciso me entregar a isso e deixar ele fazer. Deixar ele, né? Às vezes a gente tá em pedacinhos, em caquinhos, o vaso tá quebrado, mas a gente olhar e falar, Jesus, junta os caquinhos, reforma esse vaso, derrama sobre ele para que eu possa também transbordar na vida de outras pessoas. Então é isso, gente. E que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa derramar a favor do alto sobre as nossas vidas e cada dia mais a gente ser mais forte e mais corajoso. A cada dia, sabe? A gente está firmado na rocha que é Cristo. E aí ele vai nos levando para esse lugar que a gente se aproxima dele, esse relacionamento que a gente tem que ter com ele. E aí sim a gente se sente mais forte, mas é só com ele, porque a base é ele. A gente não constrói nada, né? Se não tiver alicerce. Então, Jesus é a coluna, é o alicerce, é tudo, a base. A gente só né? Nós somos as folhas da grande árvore. Então, gente, Deus abençoe a vida de cada um de nós e até o próximo vídeo. E logo eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês em relação às redes sociais, sabe? Eu já tô há 4 meses sem redes sociais e assim tem sido renovador na minha vida. Tantas coisas aconteceram enquanto eu estou fora daquela caixinha. E eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês verem como é libertador. E Deus trabalha na gente muito mais profundo de quando a gente tá distraído. Então, é isso, gente. Deus abençoe a nossa vida. Beijos.